Pessoal, então, boa tarde. Como eu prometi, vai uma versão comentada daquele PDF que eu mandei para vocês. É o mesmo conteúdo, mas agora eu dou explicações. Naturalmente que tem coisas a mais, né? A parte que eu vou falar, né? Então, nós combinamos de falar sobre o equilíbrio do ponto material no plano, no espaço, tudo isso a um ritmo de revisão. Então, não é como a primeira vez que vocês estão vendo, que nós vimos antes do início da pandemia. Nós, então, temos duas situações possíveis, né? Temos a solução gráfica, que é baseada em medidas. Então, se a gente tem aí um papel milimetrado, a gente vai conseguir fazer a representação vetorial. Se a representação vetorial estiver em escala, a gente vai conseguir medir e colocar o resultado da soma, da operação vetorial que for, soma, subtração, baseado na escala, né, medida. E também precisamos, naturalmente, de medir os ângulos, né? E temos a solução trigonométrica. Essa é a que a gente calcula, né? Essa é a versão que nós, de fato, vamos trabalhar aqui no curso. Mas, como não temos uma parte prática, né, nós vamos trabalhar a parte em que nós calculamos isso. Né? Então, nós vamos trabalhar isso com um exemplo do livro texto. Né? Eu estou refazendo aqui, os desenhos são meus, naturalmente, vocês estão vendo. E a gente tem aqui, nessa situação, uma âncora, né? Uma espécie de parafuso, que está sujeito a duas forças. É um exemplo simplório. Tá? A gente tem que começar tudo pelo começo, e assim está. Então, tem duas forças atuando, estão indicados aí os ângulos em que elas atuam, e a gente quer calcular a força resultante, né, entre essas duas aí, a Q e P. Né? Então, pela solução gráfica, como a gente já tinha comentado no início do curso, a gente desloca o Q para o outro lado, tendo o início dele no final do vetor P, no caso são dois, né? E vice-versa. Então, quando nós temos duas forças, nós podemos fazer isso. Né? Coloca o final do vetor, o início, desculpa, do vetor P no final do vetor Q. E aí nós temos aí um paralelogramo, desde o início dos dois vetores que devem coincidir, isso é algo importante, já tínhamos dito também, e o final dos dois vetores também devem coincidir. Portanto, a resultante vai ser o início com o final dos dois vetores. Né? Essa é a magnitude do vetor resultante, desde o início dos dois até o final, sendo o ângulo um ângulo que a geometria vai dizer. Novamente, a geometria vai dizer, nesse caso aqui, nós estamos medindo. Não é? Então, são situações em que a gente tem que ter instrumentos para medir, naturalmente que tem que ser numa situação em que a gente não pode simplesmente representar numa escala desconhecida. Né? Essa não é uma situação de muito interesse para nós. A situação de mais interesse é aquela em que a gente pode realmente calcular. Né? Uma vez conhecidas alguns desses fatores, a gente pode calcular. Bom, uma das maneiras é utilizando o fato de que se aquele ponto material, veja, atenção, agora aqui a gente entra de fato na questão das leis da física, né? Se aquele ponto material está em equilíbrio, e supõe-se que está, o prego não quebrou, nem saiu da sua ancoragem, então as forças têm que formar nesse caso, um triângulo fechado, as três forças, não é? As duas componentes e a resultante. Né? Sendo assim, a gente tem esse triângulo aí, que eu rotulo aqui a lápis, né, como ABC, e vale a lei dos senos. Então, apresento, para quem não conhece, eu relembro, a lei do seno. O que ela diz? Ela diz que o lado, medida, portanto, dele,
dividido pelo valor do seno do ângulo que o opõe. Portanto, se aqui temos o Q, o vetor Q, a magnitude dele, dividido pelo valor do seno do ângulo que o fica em face oposta, é igual a, ou seja, está em mesma proporção, que o comprimento de P dividido pelo ângulo que também lhe fica oposto, assim como o valor da resultante R, que é essa aqui, a maior, né? Dividido pelo seno do ângulo que é o opõe, que é o seno de B. Tá certo? Isso ocorre quando nós temos aí equilíbrio. Claro, se a gente olhar isso aqui, é elegante, mas nos levamos a perguntar o que eu faço com isso, né? Então, enfim, olha, tem coisas que eu quero descobrir e tem coisas que eu já sei. Se não tivesse nada que eu quisesse descobrir, nós não estaríamos discutindo um problema, ou seja, não era um problema. Então, aqui a gente precisa mapear o que é incógnita, o que nós queremos conhecer, e o que nós já conhecemos. Olha lá, o que nós conhecemos, não é? É uma das forças. O ângulo A nós não conhecemos. Opa, então nós temos aqui aparentemente uma incógnita, né? Olha, a gente pode trabalhar aqui a trigonometria, mas a gente vê que sem conhecer as proporções entre componente e resultante, por exemplo, num triângulo menor que eu posso traçar aqui, eu não conheço esse ângulo, né? Ele não é um triângulo que tenha nada em comum entre os lados, então não é isósceles, eu não posso dizer que esse ângulo é igual àquele, então é um incógnito. O P eu conheço, né? E o C, a princípio, eu também não conheço. Ora, temos aí duas incógnitas. Logo adiante eu vejo o R. Bom, o R também é uma incógnita. Opa, então, isso não me ajuda. Isso não me traz uma relação útil. Eu preciso de outra relação. Certo? Qual é a outra relação? Que eu só coloco aí em evidência que são incógnitas, né? Qual é a outra relação que eu preciso? A lei dos cossenos. Certo? Claro, aqui eu estou apresentando de forma a revisar a questão. A princípio, se fosse a primeira vez que alguém fosse resolver esse problema, ia pensar talvez um pouco mais, mas ia chegar ao fato de que temos uma outra relação que coloca em equação valores que nós temos e valores que nós queremos. Aqui, por exemplo, se nós pegarmos a resultante, a expressão da resultante segundo a lei dos cosseno, ela usa dois valores que nós temos, né? E o cosseno de um dos ângulos que nós temos. Então, isso aqui é resolvível, né? Direto, dá um valor. Bom, agora já temos o R. Como temos o R, podemos voltar lá e ver que, olha, agora na relação 1 nós só temos uma incógnita de fato, que é o seno de A, porque já descobrimos o R. Opa, podemos prosseguir e obter algum progresso no cálculo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os dois extremos daquela relação 1, não é? Quem quiser ver, vai voltar ao vídeo, senão vai se gastar muitos dados. E eu escrevo aqui já os valores que nós temos, né? O seno de 155 eu explico lá também atrás, mostro aí como é que eu calculo ele, não preciso voltar agora. E eu escrevo, portanto, aqui o valor do seno de 155 graus. Duas observações que eu considero importantes sobre essa questão. Olha, eu escrevi esse valor com 4 figuras depois da vírgula, 4 algarismos, né? Se a gente for olhar o enunciado do problema e for se manter fiel à questão dos algarismos significativos, uma questão que todo mundo tem bastante curiosidade, então já adianto, né? E é conveniente que eu adiante agora mesmo, de fato, que vocês tenham curiosidade, porque é a hora boa de se trabalhar isso. Se fôssemos seguir a questão de algarismos significativos, puramente a essa questão, esse valor aqui de R
deveria ser escrito só com dois algoritmos significativos, porque os valores de Q e P são dados com apenas dois algoritmos significativos. Mas observe, quando se trata de um valor de função trigonométrica, se a gente corta, trunca o número com poucos algoritmos significativos, a gente incorre num erro muito grande. Então, eu vou escrever ele com 4 algoritmos significativos, no mínimo, né? E aí, para ficar condizente com essa divisão, eu escrevo, o autor também escreve, claro, com 4 algoritmos significativos o valor de R, tá? E aí você chega aí a um valor de ângulo que tem 4 algoritmos significativos. Se fosse a resposta final do problema, não estaria errado. Eu não vou fazer errado, o livro não aborda essa questão nesse momento, mas, a rigor, eu só precisaria de 2 algoritmos significativos. Entretanto, quando tratarmos de funções trigonométricas, vamos usar no mínimo 4, certo? Por quê? Porque os valores envolvidos levam a erros ou discrepâncias maiores, tá? Além disso, a gente tem que observar agora o cálculo prático quando vocês forem fazer na calculadora. Vocês têm que observar aquela aquela coisinha na tela que indica em que unidade que está, né? Se está em graus, se está em radianos, se está em grados. E geralmente a gente em engenharia não usa, ou na física também praticamente não se usa, mas a gente tem que observar que a calculadora pode estar num e a gente pensar que está no outro, tá certo? Então é importante. Eu agora vou então mostrar para a gente aqui a outra possibilidade, que é a solução trigonométrica através de projeções de x e y. Conhecido de vocês, das físicas básicas, né? Eu peço que vocês vejam essa parte no livro-texto, ela é relativamente trivial e a gente não vai gastar o nosso tempo de aula com isso. Eu peço que vocês olhem, naturalmente, se tiver alguma dúvida, a gente conversa aí na aula simples, né? Agora, o que eu quero enfatizar aqui é que na resposta final, a gente fala em resposta, lembra de problema acadêmico, mas enfim, na vida real, na vida prática, a caracterização de uma grandeza vetorial, ou seja, se vocês estiverem calculando a força que estará sujeito um cabo, por exemplo, ela não pode ser simplesmente um módulo. Ela tem também uma direção, certo? Então a gente precisa caracterizar o ângulo. O ângulo é parte essencial da caracterização de uma grandeza vetorial. Tá certo, pessoal? Pessoal, então agora a gente passa para a parte em 3 dimensões, né? Tratar o ponto material no espaço, ainda usando componentes retangulares, né? E a gente precisa, para isso, caracterizar a posição do nosso vetor no espaço agora. E para isso a gente usa aí os ângulos diretores, né? Que são os tetas, x, y e z. E a gente pode ver aqui que é muito fácil de compreender dessa forma, se a gente vê que é o ângulo que o vetor faz desde o eixo correspondente, chegando até ele num plano formado pelo eixo e pelo vetor, né? A gente sabe que duas retas definem um plano. E ali está. Agora, é importante verificar, isso é relativamente fácil de se ver, né? É importante enfatizar aqui que nós não estamos tratando de coordenadas polares, tá? Isso é uma outra caracterização muito usada em engenharia e que caracteriza dessa forma. É realmente o ângulo formado com o respectivo eixo, né? Eu peço que vocês vejam, então, as demais figuras aí no livro-texto, né? Para nós não nos alongarmos.
Muito bem, então dadas as componentes aí de um vetor, né, e seus respectivos ângulos diretores, com seus respectivos cossenos diretores, portanto, os valores dos cossenos diretores, podemos definir uma força. Bom, o problema é, nem sempre essas componentes são conhecidas, certo? Vamos imaginar uma situação muito frequente em que se vai estudar ou projetar uma estrutura e essa estrutura tem uma limitação de espaço onde vai ser implantada. Então, você vai, de fato, não dimensionar o seu espaço à estrutura, você vai dimensionar a estrutura ao seu espaço. Com isso, eu quero dizer que podem ter, por exemplo, pontos de ancoragem para uma antena, supostamente. Um exemplo muito comum e rico. Essa situação vai determinar os pontos em que você pode, de fato, ancorar a sua antena e onde, portanto, vão estar os cabos, certo? Você quer conhecer ah, os ângulos que a força que vai ser conduzida pelos cabos ah, vai estar presente, né? Vai se apresentar. Portanto, nem sempre essas componentes são conhecidas, porque às vezes a gente tem só qual seria a solução para isso? A geometria do problema, tá? Então, no próximo assunto que nós vamos tratar, para que os vídeos não fiquem muito longos, nós vamos fazer vídeos menores agora, mais curtos, né? Mas na próxima aula, na verdade, isso vai ser abordado na aula síncrona, né? Vão ser tiradas as dúvidas sobre essa aula assíncrona e vão ser, então, discutidos os assuntos que são da questão dos versores específicos. Eu chamo de versores específicos, são os versores do problema que você está tratando, certo? Bom, até agora a gente conhece versores, nós já discutimos isso na aula síncrona, e JK, vocês já conheciam, reviram, não é? No sistema dextrógeno. Eles são versores, ou seja, são vetores que têm direção definida, inclusive eles é quem define aquela direção, e eles têm módulo 1, certo? Eles, portanto, só servem mesmo para indicar a direção, uma vez que o módulo deles é 1. No, quando a gente quer aplicar na aplicação, a gente vai então aprender a construir versores que são específicos de cada problema, certo? Então a gente vai aprender que quando a gente tem, por exemplo, um cabo, naturalmente que se esse cabo está segurando uma coisa, a força tem necessariamente que estar na direção daquele cabo, e aquele cabo, portanto, vai definir aquela direção com todas as suas proporções entre as componentes, certo? Isso é o que a gente vai ver então na aula síncrona, ok? Então, um bom estudo para vocês.